Salve, salve, galera da mediação tecnológica, turma do primeiro ano, Jorginho. Primeiro ano, essa galera chegando aí no ensino médio e olha só, aproveitar o gancho para informar que esses nossos queridos alunos eles estão tendo um impacto psicológico, porque aqui é uma outra realidade. É isso, não chega a ser um nível superior, mas eles já saíram do básico, não é isso? Ali do fundamental, onde o nível de entendimento era um pouco mais, digamos assim, menos complexo. Nós estamos numa média complexidade que exige um pouco mais de pensamento crítico. Agora falando da nossa geografia. Exige que esse aluno tenha um pouco mais de pensamento crítico, que tenha uma autonomia em relação ao pensamento e aos conhecimentos que nós estamos passando para eles, Carlinhos. Perfeito. É para quem não me conhece, eu sou o professor Carlos, e esse aqui é meu amigo, professor Jorginho, né, Jorginho? É isso aí. Estamos aí, vamos falar sobre um assunto interessante, Carlinhos, que é justamente a questão da migração. Interessante. É interessante. Inclusive, migração tem a ver com alguns dos nossos alunos aí, porque a gente, como nós temos alunos nos 4 cantos do estado de Rondônia, alguns deles podem ter os seus pais, os avós que vieram de outros estados. Isso, um processo migratório. Um processo migratório. Isso, que veremos com riqueza de detalhes na geografia de Rondônia. Né? Na geografia de Rondônia também, né? Então, é isso aí. Mas, portanto, vamos lá, nossos alunos, ver o que nós vamos estudar hoje. Aula 18.1, Carlinhos. Vamos ver sobre os movimentos migratórios, parte 1. Então, esses movimentos migratórios, a gente vai ver ele como ocorre no mundo, como ocorre no Brasil. E falaremos um pouco sobre a questão da migração feminina. Professor, feminina, por que não vai falar da masculina? Porque a feminina, a gente tem alguns detalhes, não é isso? Que a gente precisa enfatizar. Nesse mundo contemporâneo que a gente vive, embora estejamos vivendo nesse mundo moderno, algumas situações ainda não mudaram em alguns lugares do mundo. É isso? Alguns países vivem como se fosse séculos atrás, com uma sociedade muito fechada, com um pensamento fechado. Governos controladores. Isso, é por isso que isso aqui ela requer uma atenção especial, beleza? Portanto, nós vamos trabalhar hoje movimentos migratórios. E para o nosso aluno entender o que seria movimentos migratórios? Deslocamento de pessoas de um lugar para o outro. E esse movimento de pessoas de um lugar para o outro é tão antigo quanto o próprio homem, não é isso? Nós temos o domínio do planeta, mas nem sempre foi assim, porque o homem andava a pé desde o tempo da pré-história. Então, e ele é o seguinte, ele não se locomovia. Ele não se locomovia porque ele queria, porque vai ter alguma coisa. Não. Ele só se movimentava depois que acabava com todos os recursos naturais onde ele estava. É isso? Os movimentos são amplos e complexos. Envolvem as mais variadas classes sociais, culturas e religiões. Isso aqui já é uma informação mais moderna do que eu acabei de falar. Eu acabei de falar aqui da questão antiga, né? O movimento migratório antigo do homem. Lembrando que nessa questão do mundo antigo, como você enfatizou e falou para os nossos alunos, o homem só se movimentava quando acabava determinada situação para ele. Não tinha mais como ele se sustentar. E só lembrando, né, já que tocamos nesse assunto, vamos falar um pouco de história. O homem não tinha... Nós estamos falando de um tempo pré-histórico, tá, galera? A sociedade, não existia a sociedade como a gente conhece ela hoje, não existia nem a cultura, porque ele não cultivava, não é isso? Ele só vai se tornar... Ele não domesticava. Não domesticava os animais, então ele migrava, porque quando acabava ali, ficava mais difícil como ter alimentação, ele migrava. Eu lembro que nas aulas de história que eu tive, né, eu lembro muito bem das minhas aulas de história, um pouquinho, é que o homem ele era coletor. Coletor, perfeito. E ele ia lá, pegava o fruto, pegava
a raiz. Só que ele só comia, consumia, mas... Ainda não tinha cultura, né? Agricultura. Que depois, com o tempo, ele vai desenvolver principalmente por mãos femininas. Porque o homem ia para caça. Quem ficava em casa era a mulher, ficava lá no espaço da aldeia deles. E quando a mulher ficava, ela começou a ver que dava de fazer algo diferente ali. E foi ali que o homem começa a se tornar mais sedentário, digamos assim, se fixar. Mas o que é importante a gente entender nesse momento é que esse movimento migratório é tão antigo quanto a própria história humana nesse planeta. Vamos lá para o nosso slide? Nesse contexto de movimentos migratórios, vocês têm que entender que existem duas palavrinhas e que o nosso aluno ele tem que anotar isso aí no caderno, Jorginho, porque é uma informação importante. Perfeito. Nós temos a imigração, que é um movimento de entrada de pessoas, indivíduos, ou um grupo de indivíduos em um território que não é o seu de origem. Eu lembro que em algumas aulas atrás a gente citou alguns exemplos dos haitianos, né? Dos venezuelanos. Isso aqui cabe muito bem nesse conceito, Jorginho. Eles vieram de outros países, entraram no território brasileiro. Agora, as causas é outra situação que é a ser estudada, mas eles são considerados imigrantes, tá, galera? Pessoas que vieram de outros países para o nosso. Assim como pode também nós sairmos daqui, brasileiros, sairmos daqui lá para a Espanha, lá para Portugal, lá para a Grécia, lá para o Japão. Nós somos considerados para eles imigrantes. Já a emigração é a saída de pessoas ou indivíduos do país. Portanto, eu, professor Carlos ou o professor Jorginho, nós estamos saindo do Brasil e vamos lá para a Austrália. Então nós somos... Essa saída é chamado de emigração. Então, isso quer dizer, Carlinhos, que eu chego, vou lá me despedir no aeroporto. Tchau, Carlinhos, boa viagem. Você está indo para a Austrália. Você está sendo um emigrante para o Brasil. Quando ele chega lá... Na Austrália. Os amiguinhos dele que estão lá aguardando ele. Ô, Carlinhos, seja bem-vindo. Aí você é um imigrante. Está chegando. Quem sai, de externo, de sair. E de entrada. Okay? Perfeito. Nosso aluno, anote isso aí, que isso é importante para você começar a entender os conceitos. Nós vamos falar de fluxos, né? E os conceitos, eles são interessantes, o aluno entender mais uma diferença do ensino fundamental. Porque aqui a gente não fica explicando e nem perguntando conceitos. A gente dá o conceito, até porque no Enem não vai pedir conceito. Perfeito. O conceito já tem que estar na mente. Então o aluno, nesse contexto que a gente está falando, ele já tem que saber o que é a emigração e a imigração. Porque esse conceito não vai vir na prova. Não vem. É isso? Vamos lá para a tela? Então, conceitos vocês já têm e nós vamos falar alguns motivos, né, que levam as pessoas a se deslocarem. Quais seriam esses motivos? Eles podem ser de diversas maneiras, apresentam consequências positivas e negativas, dependendo das condições dos diferentes contextos socioeconômicos, culturais e ambientais em que ocorrem. Então, os motivos que levam as pessoas a se deslocarem é variados. E o que causa esses movimentos migratórios? E aí nós temos algumas causas. Existem causas religiosas, naturais. Carlinhos, vamos falar sobre a religiosa? Olha só, uma causa da migração religiosa. Os muçulmanos, por exemplo, eles pelo menos diz eles, né, a religião deles, que a pessoa, os islâmicos têm que pelo menos uma vez visitar Meca. Meca. Não é isso? Perfeito. Então, uma migração, mesmo que seja temporária. Pendular, né, que vai e volta. Então, nem que seja temporária. Outro exemplo é Círio de Nazaré. As pessoas vão lá por uma questão religiosa, mas também tem a questão religiosa no sentido de ser forçada. É isso? Tem lugares em que, por exemplo, há religiões que não permitem a outra, né? Sem citar nome de religiões, mas tem religião que ela é mal vista lá, não é bem-vinda. E aí aquelas pessoas daquela região migram para outro lugar, onde ela vai se sentir melhor.
ok? Aqui no Brasil, o exemplo é Nossa Senhora da Aparecida, o santuário Nossa Senhora da Aparecida. Tem pessoas que fazem a peregrinação até o santuário, é uma prática religiosa, né, em qual ele está ali fazendo um tipo de penitência, que é mas isso é um deslocamento que ele faz até lá. Um deslocamento temporário. Então, a questão religiosa, ela também gera esse movimento migratório. E agora vamos falar dos naturais, né? Também tem a questão das migrações naturais, um terremoto. Os desastres, né? Aqui, por exemplo, nós citamos o exemplo dos haitianos. Eles vieram para Rondônia e para outros estados da região amazônica, não só Rondônia, né? Por causa de um desastre natural, um terremoto. Exatamente. E problemas também de ordem política lá, né? Inclusive, se não bastasse já problemas de ordem natural, uma instabilidade política. Não é isso? Naquele país. E mais recente, os venezuelanos. Venezuelanos que também, por questão política, ok? Vieram para o Brasil. Só que são movimentos migratórios. São movimentos migratórios. Então, os venezuelanos por questão política e também socioeconômica. Perfeito. Se aqui está ruim para eles, para lá estava pior ainda. A gente fala de guerras, né? As guerras também colaboram muito para os movimentos migratórios. E mais recente, citando o exemplo da Ucrânia, né, Jorginho? Nós temos aí, lá na Europa, inclusive na Europa. A gente fala de Europa, países desenvolvidos, mas recentemente nós temos a Ucrânia que está num conflito com a Rússia, né? E que no início, principalmente no início da guerra, fez com que muitas pessoas fossem para os países vizinhos à Ucrânia, levando uma migração forçada por causa da guerra. Perfeito. Vamos lá no quadro, meu diretor? Então, aí a gente tem a questão cultural, político-ideológica e também as guerras, entre outras, associadas a esses movimentos. Mas, o que se verifica ao longo da história é que predominam os fatores econômicos por causa dos movimentos migratórios, como principal causa dos movimentos migratórios humanos. Não é isso, Carlinho? Carlinho, tu quer falar, Carlinho? Eu quero falar, eu gosto de falar. Eu gosto de falar. Carlinho. Olha só que interessante que você falou ali sobre movimentos migratórios, fatores econômicos. Nós temos a questão aqui latino-americana, que dos países latino-americanos, principalmente aqui da América do Sul, as pessoas estão indo para os Estados Unidos, atravessar a fronteira do México para os Estados Unidos e dos mexicanos para os Estados Unidos. Mas por quê? Porque lá a economia é bastante fortificada, diferente dos países latino-americanos. Tem a questão de inflação, salário, e muitas dessas causas fazem com que essas pessoas migrem. Não somente para, eu estou citando o exemplo dos Estados Unidos, mas temos o exemplo também de muitos brasileiros indo para a Europa, para a Espanha, para Portugal. Exato, então, é a questão econômica que colabora muito para esse processo migratório. Perfeito. Vamos lá. Então, o principal fator é o econômico, não é isso? Perfeito. Vamos lá, continuando aqui com o nosso material. Áreas com característica de repulsão e de atração. Olha só, repulsão quer dizer há uma repulsa ali, ou seja, tem um porquê a pessoa querer sair, né? Então, olha só, América Latina, as áreas de repulsão, como o professor Carlinho falou, o México, a América Central, ali, muita pobreza ali na América Central, né? E a América do Sul, então, quer dizer, são países subdesenvolvidos, com seus históricos problemas de desequilíbrio econômico, beleza? Então, a área de repulsão está sempre atrelado a, principalmente, questões econômicas. Perfeito? Outro contexto sobre movimentos migratórios, nós temos ali da África e da Ásia, né? Onde lá na África a pobreza crônica da população, que ocorre por questões de conflitos raciais, de extrema violência, tá? Dentro dos países criados pelos colonizadores europeus. Criados artificialmente, vou abrir um parênteses rapidinho, de 30 segundos. 30 segundos. Você está muito falador hoje, mas isso é bom. Vamos lá. 30 segundos. A África, ela teve a partilha ela foi partilhada com os colonizadores europeus há pelo menos uns 60, 70 anos atrás. Isso, um século atrás, mais ou menos. Né? Vamos lá. E aí o que acontece? Esses colonizadores europeus impuseram condições, impuseram a questão cultural, linguística e até mesmo religiosa. Isso. E os nativos tiveram que se adaptar. Aqueles que não se adaptaram
claro, tiveram as consequências, né? E aí o que acontece nesse contexto? Pós o neocolonialismo, que é chamado de neocolonialismo, Perfeito. a saída dos europeus da África, essas pessoas ficaram em extrema pobreza. E aí o que vai acontecer? Processo migratório. Ou até mesmo guerras entre eles. É porque eles viviam ali, né, Carlinhos? Então, eles tinham os limites do território deles. Quando o europeu chega e partilham a África, ele, não, agora a divisa vai ser aqui. E aquele território que um dia era de um povo só, agora está partilhado com outro povo. Depois que acaba o neocolonialismo, esses europeus saem e deixa só a guerra entre eles pelo território. E um detalhe, né? E eles começam a entrar em guerras entre eles mesmos. Que vai causar também genocídio. Genocídio, pobreza extrema, que já guerra são pobres. Civil. E essas pessoas que estão no meio da guerra civil fogem para outros países. Uma migração forçada. Vamos lá para a tela? Na Ásia, o continente concentra o maior contingente absoluto de pobres do mundo, onde as estruturas sociais são profundamente injustas, muitas das vezes exacerbadas, pelos sistemas de castas, pelo comportamento religioso. Nós estamos falando no contexto dos indianos também, né? Também. A questão da religião e da imposição de castas dentro do aspecto do continente asiático. Então a gente está vendo e dando exemplo que na África e na Ásia tem muitos problemas que geram migrações forçadas. É isso? E não é só por questão econômica. Vamos lá. Lá o leste europeu também, onde teve o fim do socialismo, aí a questão econômica, ideológica e política. Tá? Gerou enorme desorganização econômica com a eliminação de empregos e benefícios estatais, expondo diferenças antes controladas pela ideologia política comum, provocando conflitos étnicos e religiosos. Ou seja, ali no leste europeu, agora vamos falar, claro que tem ali o contexto, né? Tem todo um contexto histórico. Nós estamos falando ali do fim da Segunda Guerra Mundial e o início da Guerra Fria, que ficou por muito tempo a Europa dividida entre socialistas e capitalistas. Depois que acabou isso, a região capitalista, que ficou muito mais desenvolvida e influenciada pelos Estados Unidos, o leste europeu ficou atrasado economicamente, estava sendo influenciado pela União Soviética. Só para o aluno entender, quando a gente fala de leste europeu, a gente está falando de países que faziam parte da ex-União Soviética. Ex-União Soviética. Que hoje, por exemplo, nós temos, eu vou citar o exemplo de pelo menos 2 países, a Sérvia, que era da ex-União Soviética, que passou por um processo de guerra, a Bósnia, que é um outro país ali também do leste europeu. Todo fazia parte da Iugoslávia. Fazia parte da Iugoslávia, que fazia parte da União Soviética. Isso. A Hungria. Né? Então são países que, com o fim da chamada Guerra Fria, ou o fim do socialismo na Europa, eles vão entrar em processo de guerras. E um detalhe interessante, né, Jorginho? Só para o nosso aluno entender. Dentro desse mesmo país nós temos a questão étnica. Étnica, racial ali, povos se achando mais superiores que outros, também vai desencadear a violência. Perfeito, é isso? É isso aí. Então o que vai acontecer? Nesse leste europeu a gente vai ter essa área quero falar subdesenvolvida, mas não é. Economicamente atrasada em relação aos países capitalistas, né? Influenciada pelos Estados Unidos. E isso, levado por esse processo histórico de povos ali também viverem de forma forçada juntos, também vai desencadear guerras civis, inclusive com o aparecimento de novos países, que também vai influenciar a migração A Iugoslávia, pelo menos, criou 3 países dentro do território da Iugoslávia, que é parte da União Soviética. Que um deles que eu citei agora, a Bósnia e Herzegovina. A Croácia. E a Croácia, que são países surgidos da guerra da ex-Iugoslávia, né? Exatamente. É história, geografia. Isso. Que, obviamente, claro que aqui não é a ideia, não é aprofundar nesse assunto. Até porque o aluno vai ver isso com riqueza de detalhes lá com o Beto e o Lorismar. Exatamente. Mas a geografia dá essa... Pincelada. Vamos lá no quadro, meu diretor. Então, Carlinhos, olha só, agora vamos falar das áreas de atração dessas pessoas. A América anglo-saxônica, ou seja, lá os Estados Unidos e o Canadá,
são ricas economias, elas atraem população latino-americana e principalmente mexicano. Vamos falar sobre isso aqui, ó, porque quando a gente fala que é atração, quer dizer que tem algo interessante lá. E o que seria de interessante? Uma sociedade desenvolvida, uma sociedade que tem uma economia forte, que tem uma moeda forte e que essas pessoas saem desses países latino-americanos em busca de melhor condição de vida. E só pegando um ganchinho rapidinho, virou até novela isso aí, né? É, né? Teve uma novela que uma emissora de TV produziu. Qual era o nome da novela, já que tu é noveleiro? Fala aí. Olha, eu não sou noveleiro, mas na época foi muito falado. Eu não lembro o nome. A América. A América, há muito tempo atrás. Há muito tempo atrás, é uma novela de uma emissora de TV, a América, que falava da migração de pessoas para os Estados Unidos. E que atravessava, no contexto geográfico, um deserto. Isso. Através do México, para passar para a fronteira americana, em busca de uma melhor qualidade de vida. E era levado por coiotes, né? Chamado coiotes. Coiotes. As pessoas que sabem os caminhos de como Atravessar a fronteira. Atravessar a fronteira sem ser pego pela polícia ali da fronteira dos Estados Unidos, né? Perfeito. Beleza. E isso é uma área de atração. Os Estados Unidos, porque a economia fortificada, economia forte, uma economia em que se recebe em dólar. E quem não quer receber em dólar? Exatamente. E essas pessoas, quando vão através de melhor condição de vida, ainda tem um outro contexto. Porque além delas se manterem, né, lá nesse país, com sua alimentação, sua estadia, aluguel, enfim, ela ainda manda dinheiro para o seu país de origem, para sua família. Exatamente. Isso até gera dívidas para esse país que recebe. É isso? Perfeito. Porque é em dólar, vai ter que ter esse câmbio modificando aquele dólar para a moeda local, que no caso do Brasil, ou México, né? No caso do Brasil, o real. Perfeito. Vamos lá, Vamos lá no diretor. quadro. Então, as áreas de atração, como nós falamos, América anglo-saxônica, né, para os Estados Unidos e Canadá. Já na Europa, né, a Europa... A parte ocidental, né? Nós temos aí países como a Alemanha, França, Itália, Reino Unido e Holanda, Suécia e Suíça, países que fazem o bloco econômico chamado União Europeia, né? País fortificado economicamente. E lá na Ásia, o Japão, né? Para muitos, há um tempo atrás, muitos brasileiros iam para o Japão por questões economia forte, né? Processos migratórios intensos nessa região. Aí nesse mapa vocês observam os fluxos migratórios. Os fluxos migratórios do século XX, século XXI, da onde saem e entram, né? Porque olha aqui, ó, o contexto que nós falamos, da América Latina, olha só, deixa eu colocar aqui uma cor, né? Vamos colocar aqui um azul mais claro, um mais forte. Olha só, na América Latina indo para onde? Para a América anglo-saxônica, para os Estados Unidos, certo? Então, esse contexto que nós falamos aqui, contextos de entradas e saídas de pessoas dentro do nosso globo terrestre, aqui América Latina para os Estados Unidos, na Europa, na Ásia, olha só que interessante, na Oceania. A África, né, indo para a Europa, olha só. Não é isso? Exatamente. Então, isso aí são fatores importantes. E dentro desse contexto, não podemos deixar de falar sobre os chamados decassegues. Que são brasileiros, descendentes de japoneses, que se dirigiram para o Japão a partir dos anos 80. É um termo japonês que designa o trabalhador estrangeiro que vive no Japão. Decassegues, eles eram descendentes brasileiros e tiveram essa possibilidade, né, de viver nesse país. Isso tem uma facilidade para entrar, para trabalhar lá. Lembrando que a maioria das pessoas que migram para essas regiões, é interessante salientar, Jorginho, que muitos deles, principalmente para os Estados Unidos, vão de forma ilegal, né? Como a gente citou a questão dos coiotes. Isso. Porque para entrar de forma legal, você tem que passar pelo processo da burocratização dos governos que cada um tem, né, para a questão de passaporte, valores para ter em conta para poder entrar nesses países. Segundo a ONU, mais de 272 milhões de pessoas residem fora do seu país de origem. É muita gente, né? Muita gente. É a população do Brasil inteira. Mais, né? Muito mais. Um pouco mais, né? Hoje nós somos 211 milhões, então 60 milhões a mais de pessoas do que o total da população do Brasil atual. Os países desenvolvidos abrigam 60% dos imigrantes do planeta. Portanto, 40% residem em países desenvolvidos.
A Europa é o maior receptor de imigrantes, seguidos pela América do Norte. Então, são os dois polos de atração principal, né? Europa e Estados Unidos. Fator econômico. Por países, os Estados Unidos são o maior receptor de imigrantes. Esses imigrantes nos países desenvolvidos e em desenvolvimento são responsáveis por um importante ingresso de capital nos seus países de origem. É o que a gente acabou de falar. A questão dos brasileiros que foram para os Estados Unidos, né? Além de receber, se manter lá no país em que eles vivem, eles mandam, né, dinheiro para o seu país de origem. Perfeito. Mas olha só aí, ó. Estados Unidos mais recebe imigrantes, não é isso? Vindo depois da Alemanha, seguido da Alemanha, Turquia, Reino Unido, Espanha, Canadá, França e Austrália. Os maiores receptores de imigrantes. Mais de 40% dos migrantes internacionais em todo o mundo em 2019 nasceram na Ásia, sendo ainda o maior país de origem com 17,17 milhões de pessoas. Depois vem o México com 11,8 milhões e a China com 10,7 milhões. Esses países enfrentam perda de trabalhadores. Interessante isso aqui, ó. Perda de trabalhadores, muitos deles qualificados que poderiam contribuir para o crescimento econômico e melhoria das condições de vida. Isso aí requer a gente novamente conversar com o aluno, hein? Isso aí é importante. Isso aí é chamado fuga de cérebros. Fuga de cérebros. Pessoas, por exemplo, doutores, pessoas que têm uma formação acadêmica altamente qualificada e interessante, que poderia estar sendo utilizada no seu país de origem, onde se formou, mas ele tem esse polo de atração de países que investem, que nós falamos na aula passada sobre inovação e tecnologia, e esses doutores, esses mestres, essas pessoas altamente qualificadas vão embora, chamada fuga de cérebros, vão embora em busca de melhores questões econômicas. Salariais, né? Salariais. Anota isso aí, fuga de cérebros, meus alunos, que isso aí é interessante, Jorginho, que eu já vi algumas questões de Enem sobre isso aí. É isso aí. Tá bom? Então anota, o que é fuga de cérebro? Pessoas que saem do seu país de origem em busca de melhores condições salariais e principalmente a questão que ele é qualificado. Altamente qualificado. Tá? Vamos lá para a tela? A região de maior fluxo de emigrantes, olha a palavrinha emigrantes aparecendo. Saída, né? É a África, seguida da América Latina. Há estudiosos que afirmam que, na maioria dos casos, o imigrante nutre o desejo e a esperança de retornar ao país de origem, principalmente se obtiver sucesso financeiro, em especial quando se trata de imigração motivada por crises econômicas. Importante saber, qualquer deslocamento de pessoas traz consequências demográficas. O número de pessoas aumenta nas áreas de atração e diminui na de repulsão. E culturais, influências em termos de língua, religião, costumes, culinária, arquitetura, arte. Então são as consequências, né? De um aumento ou não, né, da população. Exatamente. E ele traz essas influências, né? Ok? Ok. Ok, olha só, o ok é nosso? Não. Já é uma influência norte-americana no nosso país, né? Olha só que interessante. Sushi. Sushi. Comida japonesa. Japonesa. Tem aqui em Porto Velho, tem vários lugares de Rondônia, não é isso? Tem vários lugares de a gente adaptou o sushi à nossa culinária. A nossa culinária. Inclusive, obviamente que aqui em Porto Velho, como em vários lugares de Rondônia, nós temos imigrantes japoneses ou já descendentes de japoneses, não é isso? Exatamente. Dentro desse contexto, os movimentos migratórios se dividem em 3 grupos, galera. O voluntário. Quando ele quer, né? Vai por livre e espontânea vontade. O forçado, quando ele vai de livre e espontânea pressão. E o controlado, esse aí já tem uma tendência a não ser forçado nem voluntário, mas tem aí um dedo, assim, às vezes, do governo. Alguns países, só exemplificando para o nosso aluno entender, alguns países já estão fazendo esse tipo de controle. Ou chamam ou
fazem o controle de entrada, né? Nesse contexto, como o Jorginho já falou, o voluntário é quando ele é livre, ele é espontâneo, ou seja, vai por vontade própria. Já o forçado é através de guerra, religião, a questão política também interfere muito na questão da migração forçada. Catástrofe natural, né? A Síria é um exemplo, né, da guerra que teve lá. Aí agora a gente pode falar da Ucrânia, né? Também é uma migração forçada. Nós recebemos vários cidadãos lá da Ucrânia que foram recebidos aqui no Brasil. Olha só, lá da Ucrânia, na se a Europa. gente levar um pouco para a história, na Segunda Guerra Mundial, aqui em Rondônia, nós recebemos muitos migrantes japoneses. E também em São Paulo. São Paulo existe um bairro japonês, né? E pessoas que vieram por causa da Segunda Guerra Mundial. Então isso aí é uma migração forçada por causa do contexto econômico, de guerras também. Guerra. A economia também é afetada por causa da guerra, né? Então Perfeito. é importante para o aluno saber sobre isso aí. Então vamos lá no quadro, diretor. Vamos lá. Já no contexto de migração controlada, o que acontece? O Estado controla numérica ou ideologicamente a entrada e saída de imigrantes. E aí a gente está colocando aqui o exemplo da fronteira do México com os Estados Unidos. Inclusive, recentemente os Estados Unidos começaram a construir um muro para manter o controle de pessoas, a entrada de pessoas no seu território, né? Nos movimentos migratórios brasileiros, nós vamos ter alguns contextos interessantes. Ao contrário de outros países, os movimentos migratórios não se dão por conta de guerras. Nós não temos guerra no Brasil. Nós somos um país de dimensões continentais, Carlinhos. No entanto, a gente sabe que mesmo a gente sendo, historicamente, nós não nos dividimos, somos um país... Não, nós somos um país com uma linguagem única. Um dia, há muito tempo atrás, algumas partes do Brasil tentou, né, se emancipar, se tornar um outro país, mas não aconteceu. A coroa portuguesa fez isso com louvor, digamos assim. Mas nós não tivemos guerra em relação a isso. A gente não tem guerra porque a gente somos uma unidade, não é isso? Mas, em sua quase totalidade, por questão econômica ou por causa natural. Econômica, obviamente, não precisa nem explicar tanto. Mas, quando é por causa natural, a gente tem que explicar principalmente o contexto ali do semiárido nordestino. Que nós tivemos ali várias migrações durante o nosso período. A grande seca lá de 1800, que deu, inclusive, se deu na época primeiro ciclo, né? Ciclo da borracha. Ciclo da borracha aqui, vieram muitos migrantes, inclusive vieram aqui para Porto Velho, eram tantos que eles eram chamados arigóis, né? E, inclusive, eles eram bem afastados da cidade. Aí fizeram um imenso bairro lá chamado Arigolândia. E que hoje é um bairro bem sofisticado aqui em Porto Velho. Mas então no Brasil, só para o nosso aluno entender, as secas lá, né? Não temos questões de guerra, mas temos a questão de catástrofes naturais e a questão econômica. Tá? Nesses movimentos migratórios, a gente vai ter o êxodo rural, que é a saída de pessoas do campo para a cidade, certo? É isso aí. Ele é um processo intenso. Isso, e esse êxodo rural ele se dá principalmente por evolução tecnológica do mundo moderno que a gente vive, não é isso? Certo. Nessa característica, o êxodo rural teve seu ápice em que período? Na década de 60 e 70 é quando a industrialização começa a ser intensa em território brasileiro, especialmente na região centro-sul ali, principalmente do Sudeste no Rio de Janeiro e também na cidade ou no estado de São Paulo. Nós falamos de atração, polos de atração. No caso do momento histórico citado aqui, Rio e São Paulo, era esse polo de atração no nosso país, justamente por ser industrializados. Dentro desse mesmo período, nós temos também a construção da cidade de Brasília, né, polo administrativo do governo federal, também contribuiu para a chegada de muitos migrantes, especialmente chamados candangos. Os candangos. Exatamente. Né? É um contexto geográfico importante para o aluno entender nesse processo migratório. E atualmente, aonde que nós vamos ter processo migratório intenso, continua sendo as principais cidades do território brasileiro, São Paulo e o Rio de Janeiro.
e além de outras pequenas cidades. Agora, o mais recente, aqui, principalmente nós da região amazônica, nós tivemos ali alguns municípios do estado do Mato Grosso, por causa da questão econômica da soja. Muitas pessoas estão indo para essas regiões por ser uma área agrícola, uma área, considerados um dos celeiros agrícolas do Brasil. Lembrando que agora São Paulo e Rio, as pessoas já estão saindo de lá em busca de cidades médias e cidades pequenas, em busca de emprego, melhor qualidade de vida, melhor condição de moradia, porque Rio e São Paulo já estão, como é que se diz, muito abarrotada de gente, de tanta gente que se deu um problema ali absurdo de questão de infraestrutura. Migrações temporárias, a chamada migração pendular, que é diário. Da população, ela vai e volta, né? Nesse contexto, vamos contextualizar? A gente pode falar aqui Candeias. As pessoas vêm de Candeias, que aqui é 20 quilômetros de Porto Velho, sai, vai para o emprego, aí não dá de voltar, porque vai ser 40 quilômetros, né? Para depois voltar de novo para o trabalho, não dá. Aí as pessoas almoçam aqui em Porto Velho, aí depois só voltam no final do dia. Para descansar. A gente está contextualizando aqui em Rondônia, né? Mas isso acontece em vários lugares do Brasil. Na Grande São Paulo. Na Grande São Paulo, as pessoas saem de madrugada. E só voltam no final do dia, 7 horas às 18, às 19 horas. Exatamente. Perfeito. Vamos lá no quadro. Isso é migração pendular, movimento diário de pessoas, né? Questão de trabalho, como foi citado. Isso, o movimento diário da população da periferia ao centro de uma cidade ou das cidades satélites para a metrópole. Aí vocês têm um exemplo aí, ó, do Jamari, Porto Velho, né? Então, é o exemplo de migração pendular. Muito bem. Transhumância ou sazonal é o movimento migratório que ocorre em determinadas épocas do ano devido a períodos de colheita, plantio, certo? Então, ele é chamado de sazonal, tá? Por temporada, podemos dizer dessa maneira. E também há os movimentos migratórios mais complexos com a saída de uma população de uma determinada região para outra do país por motivos econômicos ou naturais. Nesse contexto aí, vocês têm esse mapa, interessante que vocês estão observando o título dele, que é um mapa de migração interna, principalmente de nordestinos. Olha Isso, só. Na década de 70, né? Vamos colocar o tempo histórico, porque nesse período as pessoas saíram do Nordeste em busca de melhores condições de vida. Lembrando que nesse contexto do Nordeste tem a questão natural também, né? Isso. Perfeito. Que fazia com que as pessoas saíssem e fossem para a região sudeste. Semiárido, né? E depois, também na década de 70, nós tivemos aqui a marcha para o oeste, a questão das pessoas vindo para o centro-oeste brasileiro e a Amazônia, que foi a abertura de estradas como a BR-364, que colaborou para a chegada dos migrantes. E a migração feminina, né, que a gente falou, é uma porcentagem de mulheres no total de migração internacional, segundo regiões do planeta em 2013. Olha só, migração feminina na Europa, 51%, América Latina e Caribe também 51%, e varia, né, entre 51 para 41%. Então, essa migração internacional, ela se deu, né, de uma forma silenciosa, digamos assim, mas ela tem os fatores, né? Os fatores. Exatamente. As causas. Por que isso acontece? Garantir o sustento enquanto chefe de família. Elas abandonam suas casas em busca de sociedades mais abertas. São mulheres que são oprimidas em seu país de origem para escapar, às vezes, até de um mau casamento por questão cultural. Não é isso? Ou fugir de qualquer tipo de forma de discriminação e violência de gêneros, conflitos políticos e limitadores culturais. Carlinhos, você sabe que tem país que até hoje mulher não pode tirar CNH, carteira de habilitação? E nem estudar. Não pode nem estudar. Então, olha só, nós, do mundo ocidental, é quase incabível um pensamento desse, no mundo moderno que a gente vive, né? Então, galera, a gente às vezes olha assim, nossa, não acredito que isso ainda existe no mundo. Pois é, existe. E as mulheres fogem praticamente de uma migração forçada, buscando... Não é nem às vezes a melhor questão econômica, mas uma liberdade que ela não tem. Não é isso? Guerras e desastres naturais também são fatores que fazem com que as mulheres migram do seu país de origem para outros por essa liberdade.
Podemos dizer assim. É uma liberdade que está atrelada à questão cultural, religiosa, né? Tudo ali nessa mistura desses fatores que acabam fazendo com que aquela mulher busque novas oportunidades, principalmente em países ocidentais. Ok? Certinho. É isso aí, galera. Era o que tínhamos para hoje, né, Carlinhos? Aula gostosa, né? É, Daria para falar aqui umas 2 horas. Com certeza. Mas, até mais, galera. Tchau.